Então, hoje a gente vai conversar sobre princípios gerais de preparo cavitário, que na verdade é uma sequência do que a gente já pensou, né? A gente já vem caminhando. O que na verdade é um preparo cavitário? Nada mais é do que transformar uma cavidade que foi lesionada, né, pela doença cárie, a gente vê aquela lesão do um material restaurador. Então, a gente tem que fazer um preparo em que ele suporte, né, esse material que vai ser substituído pelo dente, né, esse material restaurador, ele seja capaz de suportar os esforços mastigatórios, que ele seja adequado para receber esse material. Se for um material, por exemplo, que não tenha adesividade, então a minha cavidade vai precisar ser retentiva. Se for um material adesivo, posso ter um pouco menos desse cuidado em relação à retenção. Então, tudo isso é pensado a fim de restabelecer a saúde, né, daquele dente e evitar a reincidência da lesão cariosa, tá bom? Assim a gente vai restabelecer tanto a função, que é o mais importante, como a estética. Então, a gente vai transformar a cavidade patológica em uma cavidade terapêutica. Tá? Fazendo a remoção de toda aquela lesão cariosa e deixando o preparo cavitário pronto para receber o meu material restaurador. Então, sempre que a gente pensa num preparo cavitário, a gente vai pensar numa forma capaz de restabelecer aquela função perdida, devolvendo a minha estética ao remanescente dentário. Então, quais seriam as finalidades do preparo cavitário? Eliminar todo o tecido, né, amolecido, patológico, vai estender sempre para margens de relativa imunidade à cárie. Isso assim, antigamente a gente pensava sempre num preparo cavitário onde a gente fazia uma expansão ou extensão, né, para prevenção. Hoje em dia a gente vai fazer preparo cada vez mais reduzido, minimamente invasivo. Mas como vocês estão no início desse crescimento e dessa construção e recebendo essa habilidade manual, então a gente vai fazer preparos cavitários no início clássicos, que são preparos um pouco mais agressivos, extensivos, que vai ser preparo em toda a lesão, toda a região de fóssulas e fissuras. Vocês vão ver isso no laboratório. E com o tempo vocês vão reduzindo esses preparos, porque vocês estão adestrando a mão, é um conhecimento. E, na verdade, isso foi uma evolução da odontologia, né? Que quando o Black preconizou, lembra que a gente falou das classificações de Black, classe 1, classe 2, classe 3, 4 e 5, você tinha preparos em regiões que eram suscetíveis à lesão cariosa. Então, o que eles pensavam? Ali sempre vai ter cárie, então eu já vou preparar, vou restaurar para não ter lesão. Hoje em dia a gente não pensa mais assim, né? Hoje em dia a gente pensa em tentar conservar o máximo da estrutura sadia. Mas é um crescente de evolução da odontologia e vocês precisam também fazer esse crescente de evolução manual. Então, outra finalidade do preparo é sempre conferir se essa cavidade, essa forma dada para a cavidade, ela vai ser capaz de receber e reter o material restaurador. Ele precisa ter uma estrutura capaz de receber esse material restaurador e que ele fique retido, né? Como eu falei no caso de um material que não é adesivo. Qual material que vocês já conheceram lá em materiais? Ixi, Maria. A internet, tá?
Meninos, voltei. Difícil, né? A internet está com soluço. Está caindo o tempo inteiro. Ninguém merece. Vou tentar aqui again. Vou tentar botar aqui na tela. Vamos ver se melhora. Gente, voltou para vocês? Tá aparecendo a tela do meu computador? Alguém responde para mim? Aqui tá aparecendo. Ah, voltou, professora, agora. Tá, obrigada. Desculpa, gente, a internet está com soluço. Tá caindo. Ninguém merece. Então, vamos lá. Estávamos aqui, certo? Nas finalidades do preparo. Então, conferir a cavidade e forma capaz de permitir que esse dente receba e retenha o material restaurador e sempre, né, à medida do possível, tentar preservar a vitalidade pulpar. Ok? Então, quais seriam essas regrinhas para a gente fazer? De preferência, a gente remover quase que totalmente ou totalmente esse tecido dentário infectado. Vocês vão ver que mais para frente, às vezes, a gente nem remove 100% esse tecido cariado, infectado. Às vezes a gente deixa o que está só amolecido. É uma técnica restauradora para evitar que faça uma exposição pulpar, porque a gente está sempre tentando preservar a vitalidade do dente. Deixar que as paredes ou as cavidades, né, suportadas, né, nessa parede, de preferência por dentina sadia, e se por acaso essa cavidade ficar com umas paredes muito socavadas, ou seja, sem dentina, que a gente coloque um material capaz de ter a mesma função da dentina. Um desses materiais que vocês viram lá em materiais, onde a gente utiliza bastante, é o ionômero de vidro, onde a gente usa o ionômero como um similar da dentina, né? Um material que vai substituir a minha dentina. A gente vai tentar sempre conservar a maior quantidade de tecido sadio. E a gente vai fazer paredes cavitárias de preferência planas ou lisas. Se o meu preparo cavitário... Mas, professora, quando a gente falou sobre lesão cariosa, você não falou que ela tem um formato de progressão diferente? Como se fosse uma base piramidal, ou dois triângulos, dependendo da região, ela tem uma progressão da lesão cariosa diferente? Sim. Então, por isso que por muitas vezes a gente remove o tecido cariado, a cavidade fica toda irregular e a gente planifica essa cavidade com uma base, que é o ionômero de vidro, para que depois que eu faço o meu preparo cavitário, a minha parede fique plana ou lisa, ok? Estão me ouvindo? Só para conferir, por favor. Sim, professora. Sim, ok. Se por acaso cair, vocês mandam no grupo do WhatsApp aqui, que eu vou ficar de olho, porque agora eu não estou conseguindo ver, tá? As duas coisas ao mesmo tempo. E o nosso preparo cavitário, de preferência, ele precisa ficar sempre limpo e seco. Então, a gente vai lançar a mão de algumas formas, né, desse meu preparo ser capaz de receber esse material de uma maneira mais asséptica possível, né, mais limpa possível. Então, isso tudo foi preconizado nos idos de 1800 por esse carinha aí, ó, tal de G.V. Black. Então, a gente começou a estudar, ele preconizou tempos operatórios que ainda hoje são utilizados, tá? Alguns caíram um pouquinho por terra, mas outros ainda são utilizados. Então, o primeiro tempo operatório é a forma de abertura da cavidade. Então, a gente pode abrir a cavidade de algumas maneiras, né? Aí a gente vai falar sobre todos, um de cada vez, tá?
Abertura de cavidade, forma de contorno, remoção de dentina, forma de resistência, retenção, conveniência, acabamento das paredes, limpeza da cavidade, até a gente receber a restauração propriamente dita, né? Vocês estudaram as restaurações, os materiais restauradores lá em materiais, não é isso? Vocês já tiveram materiais ou estão tendo juntos? Todo mundo aqui já teve materiais dentários 1, já? Sim. Já sim, professora. Então vocês já viram os materiais, já viram ionômero de vidro, já viram hidróxido de cálcio, vocês já viram verniz cavitário, já viram resina composta, já viram amálgama dentário. Então agora a gente vai ter que ver como que a gente vai fazer para colocar esse material na cavidade. Então a primeira coisa é a abertura dessa minha cavidade. Então nada mais é daquele momento em que eu preciso remover aquele esmalte que está sem apoio, para que eu consiga expor a lesão cariosa e consiga fazer a limpeza da melhor maneira possível. Então, sempre que a gente pensar em esmalte, que a gente tiver que perpassar o esmalte, cortar o esmalte, a gente vai pensar numa broca diamantada. Então, o que vai depender dessa abertura de cavidade? Se a minha lesão é incipiente, se é uma lesão que praticamente está só em esmalte, ou é uma lesão que, por exemplo, uma lesão de mancha branca que a gente não vai nem abrir, né? Se for uma lesão de mancha branca, eu não preciso inicial, eu não preciso abrir nesse primeiro momento, né? Uma lesão de mancha branca ativa, aquela lesão que a gente olha lá na cervical e a gente vê que é uma mancha branca rugosa, opaca, o paciente tem muita placa associada. Então, é o início de uma lesão cariosa que a gente pensa que pode estar só em esmalte. Então, a gente nem abre essa restauração. A gente vai fazer uma terapia muito mais conservadora. Agora, se essa lesão já é uma lesão que perpassou o esmalte, já está quase começando a dentina, como uma lesão aí, a gente pode precisar lançar a mão de um artefato, de algum instrumental, para poder cortar esse esmalte. Mesmo um esmalte já um pouco acometido, né? Já foi desmineralizado. Então, a gente vai usar uma broca, na verdade, uma ponta diamantada em alta rotação, porque sempre que a gente for pensar em esmalte, a gente precisa desgastar. E quem desgasta é o diamante, porque ele é uma estrutura muito mineralizada, é duro o esmalte. Então, a gente precisa de uma alta velocidade e usar uma broca diamantada. Agora, se já for uma lesão cariosa ampla, onde já acabou o esmalte e já está em dentina, como essa imagem, eu já posso, na verdade, até pular essa abertura, porque já está aberto. Eu só vou tirar esses rebordozinhos aqui, ó, que estão irregulares, vou tentar aliviar, e aí eu vou limpar isso aqui com uma colher de dentina, né? Ou uma broca diamantada laminada em baixa rotação, né, que é aquelas brocas esféricas que vocês já fizeram aquele tempo de remoção de lesão cariosa, né? Então a gente nem usa a broca diamantada, tá? Então, geralmente, em lesões incipientes, a gente vai utilizar ou ponta diamantada, e alguns autores recomendam para dentes posteriores, para a gente poder fazer até essa abertura, essas fresas carbide, essas brocas em alta velocidade, 2, 4, 5, 329 e a 330, mas principalmente em dentes posteriores, assim. Mas a gente recomenda, aqui na instituição, sempre que vocês forem começar em esmalte, broca diamantada em alta rotação. Depois, para as paredes circundantes, a gente usa essas fresas laminadas, tá? Na verdade, são brocas laminadas. 245, 329 e a 330. Como tá nessa imagem aí, tá? É que alguns autores mandam você acessar o esmalte. Se você acessar o esmalte, o que vai acontecer com a lâmina? Ela vai perder o corte muito rápido.
porque o esmalte é muito duro. Então, ele acaba desgastando com muita velocidade. Mas vocês vão ver que existe uma diferença entre os autores de recomendação, tá? Já na cárie mais ampla, a gente vai preconizar utilizar a colher de dentina. Não precisa usar essas outras brocas. E só depois que a gente vai usar essas brocas para fazer o contorno. Então, o que seria a forma de contorno? É aquele preparo, é a etapa do preparo que visa delimitar a área que você vai, que está afetada e que você vai incluir no seu preparo. Por exemplo, você tem uma lesão. Qual seria essa lesão aí mesmo? Oclusal de posteriores em regiões de cicatrículas e fissuras. Que lesão seria essa depois desse preparo? Seria um preparo tipo o quê? Classe 1, professora. Classe 1 de Black, né? Então, é um preparo simples que ele vai englobar todo o tecido cariado. Então, a gente precisa de fazer uma forma de contorno, né, que vai até estender um pouquinho mais do que a lesão. Então, esse é o preparo que a gente fala que é um preparo menos conservador, onde a gente está fazendo uma forma de contorno. Isso é um preparo tradicional de classe 1 de Black. Mais para frente, vocês vão ver que às vezes a gente faz preparos ultraconservadores. Existem diversos artefatos para a gente fazer isso. Brocas menores, que são brocas de uma odontologia minimamente invasiva. Existe os aparelhos de laser, que é o laser de Erbil, que remove tão somente o tecido desmineralizado, preservando todo o tecido mineralizado, deixa o preparo muito irregular, tá? Mas isso é uma forma de contorno que a gente vai fazer com aquelas brocas que vocês viram, a 245, a gente vai acessar com a 1012, eu vou desgastar o meu esmalte e vou fazer uma forma do meu contorno das minhas paredes circundantes, tá? Com aquelas brocas laminadas, que já vão deixar a minha parede ligeiramente retentiva, ó, com uma forma de contorno ideal. Aquela 245 deixa o ângulo interno arredondado, diferente dessa daqui, que já usou uma 329, que aí ela já é mais reta. Então, ela já vai deixar a minha broca, meu ângulo mais vivo, tá bom? Mas o mais importante é a gente remover todo o esmalte sem apoio dentinário. Ou, se a gente não for remover, a gente vai remover o tecido cariado bem, preenche com o ionômero de vidro e depois faz uma nova cavidade. Em cavidades assim pequenas, a gente remove todo mesmo um pouco sem dó. Mas se a minha lesão for mega grande aqui, estiver quase próximo à polpa, e aí a cavidade for muito ampla, em vias de regra a gente preenche com o ionômero de vidro e depois rebaixa. O meu preparo acaba ficando um pouco mais conservador, entendem isso? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui alguma coisa. Ó, se a minha lesão for assim, ó, grande, onde eu vou deixar super socavado, tá vendo? O esmalte sem apoio. Aqui, isso tudo de esmalte sem apoio, ó. Aqui é esmalte desapoiado. Aqui é esmalte desapoiado. Se eu for fazer um preparo aqui, a minha cavidade, ó, se eu fizer esse preparo aqui direito, olha o tamanho dessa minha cavidade vai ficar direto. Opa. Vou desgastar muito o dente. Então, o que a gente faz? A gente preenche isso aqui. Deixa eu apagar o verdinho. Vamos voltar lá. Então, a minha lesão tá aqui, gigante. Vamos supor. Super socavada aqui. Isso tudo aí é lesão. Aí, o que a gente faz? A gente preenche isso com o meu ionômero de vidro. Preenche toda a minha cavidade com o ionômero de vidro. E depois eu vou fazer um outro
preparo em cima disso. Fazer um preparo azulzinho, só para vocês verem o tamanho. Então, o preparo cavitário acaba ficando bem reduzido, ó. Eu posso fazer um preparo cavitário muito mais conservador. Meu desenho não está lindo, né? Mas eu quero que vocês entendam que, por muitas vezes, quando a cavidade é muito ampla, a gente pode fazer uma forma de contorno utilizando o ionômero de vidro como base. Entenderam isso? Para a gente poder conservar a estrutura do dente. Se eu deixar e fizer um outro preparo aqui, um preparo em cima da lesão cariosa inicial, vai ficar um preparo gigantesco, vai virar quase uma indireta, uma restauração indireta. Entenderam isso? Conseguiram entender? O meu formato fica diferente. Sim? Ou eu viajei? Sim? Entendi. Beleza. Mais ou menos. Oi? Mais ou menos. Mais ou menos? Vocês vão entender um pouquinho melhor mais para frente. Vamos lá. Eu vou explicando aos pouquinhos, eu vou repetir esse assunto, tá? Então, entre as formas de contorno, de preferência, sabe aquele ângulo que encontra o início da minha parede circundante com o meu meio externo do esmalte? É o ângulo cavo superficial. De preferência, ele tem que estar longe de áreas de incidência cariosa, né? Ou seja, em preparos supragengivais e áreas que não interfiram e sofram esforço direto mastigatório. Por exemplo, a gente sabe que o contato oclusal, né, onde você tem um esforço mastigatório nas pontas de cúspide, são áreas de certa imunidade relativa à cárie. Ou numa área de reforço de esmalte, como se fosse um molar superior, a ponte de esmalte não é um reforço, é uma área de imunidade relativa, porque ele tem bastante esmalte, ele tem um reforço estrutural do dente. Outra área é essa área aqui, crista marginal, é uma área de certa imunidade. Então, se a gente puder evitar que o preparo engloba essas áreas, a gente vai evitar. Ou seja, se o meu preparo cavitário, por algum motivo, tiver que englobar essa região, eu nunca vou deixar no meio do ponto de contato o meu preparo. Ou eu tenho que ficar fora do preparo, ou eu preciso englobar essa região no material restaurador. Se ficar no meio do meu preparo, ou seja, quando o paciente mastigar ali em cima, ele vai criar uma região de gap, uma região de infiltração marginal. Então, isso é bem ruim, tá legal? A gente vai sempre evitar esse tipo de interferência, né? Uma interferência no meu preparo cavitário. Olha lá. Né? Regiões de reforço a gente vai evitar, vai deixar um preparo fora dessa região ou englobando eles. A gente também tem que evitar e observar a diferença desses procedimentos de acordo com as cavidades. A propagação da lesão cariosa, de região de cicatrículas e fissuras, é diferente de superfície lisa, né? Então, a gente sabe que aqui eu vou ter um preparo um pouco menos amplo, dependendo da atividade da lesão cariosa. Agora, já na região de molares, em regiões de cicatrículas e fissuras, a tendência geralmente é isso, quando você abre, você cai assim num vazio, sabe? Geralmente ele tem uma lesão com uma propagação bem violenta, maior do que em região de superfície lisa. Então, a gente vai levar sempre em consideração o risco de cárie desse paciente, né? Se meu paciente tem uma lesão cariosa, mas ele é colaborador, ele foi um deslize, não é uma lesão de progressão rápida, uma cárie aguda. Então, isso é importante também para a gente saber se a gente vai estender mais ou não. Por exemplo, esse paciente a gente observa
que é uma lesão enorme, ele não é um bom colaborador, ele tem uma cárie ativa e tem cáries crônicas aqui, ó, com um tecido dentinário escuro. Mas olha a quantidade de lesão cariosa desse e olha a quantidade dessa. Então, assim, eu jamais vou fazer o mesmo preparo para esse paciente do que esse. Concordam comigo? São pacientes que vão ter um controle muito maior. Eu posso fazer simplesmente um selamento de cicatrículas e fissuras aqui, ou até lançar a mão de nem fazer nada e só falar para ele, vamos controlar isso? Vamos fazer uma fluoroterapia, aplicar um verniz, acompanhar e não mexer no dente, não abrir, do que esse. Tem condições de eu deixar isso aqui sem fazer absolutamente nada? Isso aqui, esse premolar já virou um canal. Esse outro aqui já está com uma lesão quase virando canal. E esse aqui, se bobear, também é outro canal. Ou, quiçá, uma extração. Porque a cárie já está lá na raiz. Tá bem? Então, vai depender também do risco de cárie desse paciente. Concordam comigo? Então, sempre que a gente for fazer o preparo, a gente vai considerar alguns fatores. Se for em cicatrículas e fissuras, a extensão dessa lesão, se a gente vai fazer uma extensão curativa ou preventiva, a idade do meu paciente, que vai interferir bastante até na projeção e na propagação dessa lesão cariosa, né? Porque os túbulos dentinários são diferentes, de acordo com a idade do dente na cavidade. E o risco a cárie, né, de cárie, ver se esse paciente está em alto índice de cárie ou não, se ele está em alta atividade ou não. Então, olha só para a gente poder relembrar, a progressão de lesão cariosa de regiões de cicatrículas e fissuras, o Celso já deu isso para vocês ou não? A primeira vez? Gente, eu acho que eu estou fazendo uma confusão, é tanta dentística, vocês nunca viram isso, né? Não, né? Só me tira essa dúvida. Não, né? Então, desculpa. Não, ainda não. É que é muita dentística ao mesmo tempo. Quando vocês falarem, professora, eu não sei o que você está falando. Agora eu vou explicar. Então, ó, a projeção da lesão cariosa em regiões de cicatrículas e fissuras é diferente da propagação em superfície lisa. Quer ver? Vou botar ela mais para frente. Olha isso. Em regiões de cicatrículas e fissuras, como é que essa projeção acontece? Ela vai em direção aos cristais do meu esmalte, ela vai seguindo o trajeto de cristal do esmalte, até chegar na junção amelo-dentinária, ou seja, do esmalte à dentina, que isso aqui fica igual um leque, né? Os túbulos dentinários vão da polpa e vão abrindo em forma de leque aqui. Então, a gente tem uma projeção, olha lá, primeiro em esmalte, seguindo os cristais de hidroxiapatita, que é lá do fundo do meu sulco, da minha cicatrícula e fissura, fazendo um triângulo com a base voltada para a junção amelodentinária. E na dentina, essa progressão é diferenciada. Isso é o ácido bacteriano, é o trajeto que ele faz, né, da desmineralização do dente. Já na dentina é o inverso. É um triângulo com base voltada para a junção amelodentinária e o ápice, o vértice, para a região da polpa. Então, a gente pode falar que essa região de cicatrícula e fissura tem uma projeção, uma progressão, né, dessa lesão cariosa numa forma de um losango ou de dois triângulos com bases voltadas para a junção amelodentinária. Ok? Deu para entender? Isso é uma projeção. Olha lá. Isso é como se acontece a dissolução dos minerais, tanto no esmalte quanto na dentina. E na dentina, isso também vai variar de acordo com a idade do paciente, porque, por exemplo, se isso for num paciente muito novo, geralmente os túbulos dentinários são muito amplos, muito largos. Já se for num paciente de mais idade, mais adulto, esses túbulos vão diminuindo como se fossem os canudinhos, né? Então, eles estão mais reduzidos. A gente tem uma formação de uma dentina peritubular
e intertubular de maior quantidade, né? Porque aumenta essa dentina peritubular. Ele vai depositando ao longo dos anos. E se ele sofreu alguma agressão, também a gente tem a formação daquela dentina reacionária. Então, isso tudo vai fazendo uma redução da luz dos túbulos dentinários, tá? Agora, se for numa região de superfície lisa, a projeção já é um pouquinho diferenciada. Ó, já começa totalmente diferente. A base do meu triângulo é voltado para a superfície externa do dente, ó. Porque isso segue os cristais, a direção dos cristais de hidroxiapatita do meu esmalte, com um vértice voltado para a junção amelo-dentinária. Já na dentina, ela também segue o mesmo sentido, tá vendo? Onde a base está voltada para a junção amelo-dentinária, como aqui, né, na dentina, e o vértice voltado em direção à polpa. Então, quando você fala em lesão cariosa de superfície lisa, você tem uma destruição aparente um pouco menor, devido a essa projeção, porque aqui do esmalte, o que acontece? Ele esconde, né, em região de cicatrículas e fissuras. Quando você vê, é aquele paciente que chega assim, nossa, doutora, mas eu não comi nada, fui comer um pãozinho e meu dente quebrou. Porque, por muitas vezes, nessa região de cicatrícula e fissura, quando você vê em esmalte que é um pontinho, lá dentro já está tudo socavado. Vocês entendem isso? Por conta da projeção, olha a diferença. Vê se vocês observam bem essa diferença, ó. Olha lá. Porque aqui é um pontinho. Mas quando você vai ver que está lá na dentina, isso aqui está tudo socavado, ó. Está tudo desmineralizado, está tudo amolecido. Então, você entra com a broca, quando você entra com a broca, ele faz assim, puf, cai no vazio. E aí o paciente tem aquela lesão, isso aqui está enorme de cariado, mas está só com um pontinho. Tá aí uma casquinha de ovo. Aí ele come um pãozinho, o negócio quebrou. Ah, meu dente é muito fraco. Foi o pão que eu comi? Não. Foi porque houve uma evolução dessa lesão cariosa, a doença cárie estava em alta atividade, e aí desmineralizou o esmalte, desmineralizou a dentina, e quando você viu, já estava tudo socavado. Então, olha lá, na região de superfície lisa, a gente tem dois triângulos com um vértice em esmalte voltado para a junção amelo-dentinária e o outro vértice para a região de polpa, tá bem? É diferente da região de cicatrículas e fissuras. Então, sempre que a gente fizer um preparo em região de cicatrículas e fissuras, a gente vai tentar envolver todas as cicatrículas e fissuras dos sulcos profundos. Por isso que a gente estende mais aquele preparo, tá bom? Respeitando sempre as estruturas de reforço. Quais são? Crista marginal, ponte de esmalte. A não ser que essas estruturas estejam comprometidas. É por isso que a gente vai fazer um preparo assim. Porque quando você vê essa lesãozinha aqui, tá socavado lá por baixo, né? Porque é igual um leque. Ele abre para baixo. Quando você vai ver, isso é praticamente o que a gente faz na clínica, tá bom? Sempre na região de cicatrículas e fissuras. A gente vai abrir porque tem lesão cariosa lá para dentro. E vai respeitar pontos de reforço estrutural, crista marginal, pontas de cúspide. Agora, se você tem duas cavidades separadas, distintas, e elas tiverem menos de 1 milímetro entre elas, a gente tem que unir. Por que isso? Porque se você deixar, olha lá, ó, em esmalte, região de cicatrículas e fissuras, abriu um pontinho aqui, tem um esmalte, que é um losango, lembra? Um outro aqui. Se você deixar isso aqui menos de 1 milímetro, quando o paciente for morder, né, vamos supor que eu tenho outra lesãozinha aqui, aberta, né, até o esmalte. E aqui vai ser outra.
aberta em dentina. Aqui vai ficar com menos de 1 milímetro. Quando você for abrir, isso aqui vai ter menos de meio milímetro. Na hora que o paciente mastigar aqui nessa região, esse remanescente estrutural aqui não aguenta, ele fratura. Então, sempre que você tiver 2 preparos muito próximos, você vai transformar num preparo só. Você vai unir. Vai fazer um preparo só. Sem medo de ser feliz, tá? Esse é o indicado, porque senão ele vai quebrar. Esse é um princípio básico de preparo cavitário. Agora, se ele for maior de 1 milímetro, essa distância entre elas, você vai fazer um preparinho aqui, outro preparinho ali e restaurar o dente. Ok? Entenderam isso? Olha lá, ó. 2 lesões, certo? Qual é a distância desse aqui? Mais de 1 milímetro? Menos de 1 milímetro? Mais de 1 milímetro, né? Deve ter uns 2 milímetros aqui. Então, eu posso fazer 2 restaurações individuais e restaurar. Ok? Esse é o indicado. Agora, se for menos de 1 milímetro entre elas, une e faz uma restauração só. Olha lá. Tem uma lesão cariosa aqui, que meio que se confunde, né? Com a outra lesão, ó, tem uma lesão aqui, tá vendo? Consegue identificar? Tem outra lesão aqui. Mas aqui tem uma estruturinha que parece que quando você vai ver, talvez pudesse conservar. Então, você começa por ali. E quando você vai ver, olha o que aconteceu lá por baixo. Tudo socavado. Então, você acaba fazendo um preparo único. Tá bem? Entenderam isso? Beleza. Ninguém fala nada porque todo mundo está sabendo tudo, né? E a gente fez uma restauração única de amálgama. E a idade do paciente? Pacientes idosos, pacientes jovens são diferentes. Aquilo que eu falei para vocês. Num paciente jovem, você tem muito menos esmalte, a dentina é muito ampla, muito mais esmalte, a dentina é muito ampla. Num paciente idoso, você tem um desgaste maior do esmalte, mas a dentina é muito mais espessa e os túbulos dentinários são muito mais atrésicos do que um paciente jovem. Então, o meu preparo cavitário também acaba sendo diferente por esses motivos. E a lesão cariosa, ela progride diferente, né? Nessas regiões de cicatrículas e fissuras e de superfície lisas. E a margem da minha cavidade também tem que ser respeitada. Vamos ver isso. Isso aqui a gente já falou, né? Ó, como é que ele se dissolve. É diferente, né? A propagação de superfície lisa. E sempre que possível, a gente vai deixar, o nosso preparo, porque essa região de lisa, né, de superfície lisa, é a região o quê? Proximal, vestibular e lingual. Então, sempre que possível, a gente vai deixar isso a nível gengival ou supragengival. Nunca subgengival. Por quê? Por conta do controle da umidade, por conta de ter estrutura de esmalte sadio, porque abaixo da gengiva a gente já tem cemento, então a adesão à estrutura do cemento é diferente ao esmalte, a retenção do meu material em esmalte é um pouco melhor do que no cemento, então sempre que possível a gente vai deixar a nível gengival ou supragengival. Isso está de acordo com a idade do paciente também. Que pacientes jovens, às vezes o preparo, ele é muito mais agressivo do que em pacientes adultos, por conta do diâmetro dos túbulos. E outra coisa que é mandatório nesse tipo de forma de contorno é o tipo de lesão também, que em pacientes idosos, por muitas vezes, eles têm uma bactéria, que são os actinomyces,
que tem predileção para o suco gengival, e o paciente mais idoso, ele tem uma certa dificuldade de higienização, já não tem outros fatores, né, de comprometimento, tem uma redução de mobilidade, tem uma alteração de visão, já não enxergam tão bem, então a higiene fica um pouco mais precária. É muito comum ter em idosos aquelas lesões cariosas de classe 5, né, em região gengival. Então, a gente, sempre que possível, nesses casos, vai lançar mão de um material que tem um pouco de predileção a essa região, como, por exemplo, um ionômero de vidro, tá? A gente vai sempre tentar restaurar essa região com o ionômero de vidro. Então, quando você faz uma extensão preventiva, né, para gengival, sempre vai ser ou a nível ou aquém, ou seja, supra, nunca abaixo da minha gengiva, tá? Além, você acaba deixando ele com um pouco de dificuldade para fazer essa restauração e a higiene. Mas, às vezes, é necessário você já lançar mão de um grampo de retração, mas não é o mais indicado. Então, olha só, por que a gente fala que o nível gengival, de acordo com a idade, ele vai mudando, né? Um paciente jovem, ele tem osso ao redor aqui, olha isso. Só que a gengiva tem osso aqui ao redor. É o mesmo preparo, um MOD, tá? Que no jovem, esse meu preparo tá subgengival, concordam? Tá abaixo da minha gengiva. Num paciente adulto, ele tá a nível gengival. E no idoso, a gengiva já retraiu, mesmo o preparo já virou supragengival. O ideal dos nossos preparos, independente da idade, é que eles sejam a nível gengival ou supragengival. Subgengival vai ser assim, uma exceção da exceção, quando você precisa salvar o dente. E se o meu preparo estiver muito subgengival, vocês vão aprender lá na pediatria que a gente pode lançar a mão de um procedimento cirúrgico que se chama aumento de coroa clínica, onde a gente remove pedaço dessa gengiva e do osso para poder transformar esse preparo subgengival em um preparo supra, tá? Então, o ideal dos nossos preparos, independente de quais sejam eles, para qual material, de preferência, supra ou a nível gengival, nunca sub, tá? Então, o nosso material restaurador também vai interferir nisso. Se eu vou fazer um material restaurador provisório, eu posso deixar ele sub, mas se ele for permanente, de preferência, sempre supra, né? Olha lá, a extensão de uma lesão de regiões de cicatrículas e fissuras, tá? Sempre diferenciado. E se meu paciente tem alto ou médio ou baixo risco, meu material restaurador vai modificar, né? Se meu paciente tem um alto risco a cárie, o meu preparo pode ser um pouco mais agressivo, um pouco mais expansivo, né? E se meu preparo, se meu paciente já tem um baixo risco, eu vou tentar fazer o preparo mais conservador possível para evitar a recidiva, né, dessa lesão. É a linha preta, tá vendo? A linha preta seria baixo risco e a linha rosa, alto risco. Hoje em dia, a gente não leva muito a esse alto ou baixo risco, porque a gente sempre está tentando a prevenção, então a gente vai desgastar cada vez menos e a gente está lançando a mão de preparos mais conservadores. Então, esses seriam preparos para alto e médio risco, né? Preparos clássicos de Black, classe 1, classe 2, são preparos mais clássicos. E hoje em dia, para preparos de pacientes de baixo risco, a gente vai tentar fazer sempre preparos mais conservadores, que são, ó, esse aqui é o famoso olho de gato, são dois pontinhos, são preparos slot vertical, vocês vão aprender em dentística 2, slot horizontal,
são preparos minimamente invasivos, ou então a gente nem prepara isso tudo, a gente faz só o selamento, porque o paciente é colaborador e ele tem um baixo risco à doença, tá bom? Superfície lisa, a gente vai sempre englobar toda a lesão, tá bom? E na parede cervical, aquilo que eu falei, deixar de 0,2 a 0,5 milímetros na caixa proximal afastado. Isso aqui é uma forma de contorno, a gente tem que deixar um espaço, porque senão não passa o fio dental, não passa a matriz, porque às vezes fica uma borda de esmalte. Quer ver? Ó, vou mostrar isso. A não ser que você tenha um envolvimento estético. Olha lá, ó. Quando você faz um preparo em caixa, na caixa proximal, às vezes você faz um preparo e fica uma bordinha de esmalte aqui, sabe? Esse é um esmalte desapoiado. Se a gente deixar esse esmalte desapoiado, um contato entre um dente e outro, esse esmalte acaba quebrando. E como a gente vai ter que recontornar essa parede perdida, fazer essa proximal perdida, eu preciso lançar mão de alguns artefatos para tirar esse esmalte desapoiado, porque senão nem o fio dental passa, nem muito menos a minha matriz metálica, que eu vou precisar colocar aqui para recompor essa restauração. Então, a gente sempre vai deixar um espacinho de 0,2 a 0,5 milímetros entre os dentes, para recontornar, ajudar a fazer o contorno dessa minha restauração, porque a minha matriz vai entrar aqui, ainda vai entrar uma cunha de madeira para adaptar. Então, eu preciso desse espaço entre os dentes, de 0,2 a 0,5 milímetros. Isso é uma forma de contorno, gente, que a gente usa, inclusive, lá na dentística 3. Vocês vão ver depois, para frente, na prótese fixa. Vocês são da turma nova, que não vão ter dentística 3 comigo, mas vão ter prótese fixa. Se Deus quiser, a gente vai estar junto em algum lugar para falar de inlay e onlay. A gente sempre faz esse slice, né, uma individualização do dente, porque senão o material quebra, não resiste, ele nem consegue entrar aqui, tá? Então, outra forma de contorno interessante é essa região, essas lesões assim, por exemplo, o dente tá girado, fora da posição, então teve uma cárie em região vestibular, né? Que não é muito comum de um pré-molar, mas é uma região como se fosse de contato proximal entre um dente e outro. O paciente não usava o fio dental, o que aconteceu? Cariou, fez uma lesão. Então, nessa região, para você poder ter acesso, você vai fazer um acesso lateral, remover essa lesão cariosa, e ele precisa ter um espaço entre um dente e outro. E por muitas vezes a gente lança a mão até de um afastador, para que a gente consiga acessar isso aqui de uma maneira melhor. A gente usa aquelas borrachinhas de aparelho. Quem usou o aparelho aí já deve saber, aquelas borrachas que afastam um dente do outro, e aí a gente afasta, faz a restauração e depois ele fecha normalmente, porque você consegue recontornar. Se a gente não fizer esse afastamento, eu não consigo fazer a forma de contorno correta do meu dente, certo? Que um tá aqui, o outro tá ali, vai ficar um dente todo torto. Então, por muitas vezes, a gente tem que lançar de pequenas movimentações. Tá bem? Então, se você fizer um preparo que seja um classe 2, aquele caso, uma O, MO, uma DO proximal, esse afastamento entre os dentes precisa existir, de 0,2 a 0,5 milímetros. Então, vamos ver, depois que eu fiz forma de acesso, fiz o meu contorno básico, eu removo o meu tecido cariado. Por muitas vezes eu ainda preciso remover o tecido cariado. Então, a gente vai remover essa parte desmineralizada e a infectada, tá? Ou só a contaminada e deixa a infectada. Quais são essas zonas da lesão cariosa? Então, a gente tem uma primeira zona, que é, na verdade, uma zona, uma região de dentina totalmente infectada, desorganizada e necrosada. Nessa área, geralmente, o paciente não tem sintomatologia dolorosa nenhuma. Então, assim, se eu for fazer uma remoção de lesão cariosa e é uma cavidade que não é muito profunda, nessa primeira área eu posso remover sem anestesia, porque o paciente não vai sentir dor. Quando o paciente começar a sentir dor, significa que a gente entrou na zona da dentina que está desmineralizada e infectada.
O paciente já está começando a ter alguma sensibilidade dentinária. E a terceira zona, que é a mais sensível de todas, é uma dentina que ela não está infectada e que ela é possível de ser remineralizada. Então, por muitas vezes, a gente remove essa primeira e a segunda zona e deixa a terceira, que é a dentina não infectada, e que ela é possível de ser remineralizada, tá? Essa última aqui. E aí a gente faz um material restaurador provisório, um oxizincogenol, um ionômero de vidro, e depois faz a restauração, que a gente sabe que não vai ter problema nenhum. O nosso organismo vai ser capaz de recuperar. Mas se a progressão da lesão for tamanha, tão grande, que não remineralizou, e ela chegue até a polpa, não vai ter jeito, né? Aqui vai ter que fazer um preparo gigante para fazer um acesso e um tratamento odontológico, porque a polpa já ficou contaminada. Mas se a minha lesão tiver até essa área aqui, mais ou menos, ó, primeira zona é a desmineralizada, que é essa desorganizada e necrosada. A segunda zona, que é essas setinhas aqui, desconfiguraram, gente, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui melhor. Ó. A primeira zona seria toda essa aqui, ó. Em vermelho. Toda infectada e desmineralizada. A segunda, tá vendo? A seta mudou aqui na hora que eu mudei o computador, eu acho. Deu uma desconfigurada. A segunda seria essa aqui de baixo, ó. A verdinha. Tá? E a terceira, que é a não infectada, vou mudar aqui a caneta. Seria essa de cá, ó. A mais escura. Que é capaz de ser remineralizada, tá bom? Ainda tá longe da polpa, tá? São as 3 zonas de desmineralização da lesão cariosa. Você desculpa aí que eu acho que deu uma desconfigurada. Entenderam? Beleza. Então, a gente vai remover sempre que possível. Antigamente, a gente fazia isso aqui, olha, vou mostrar para vocês. Evidenciação de lesão cariosa. Hoje em dia, a gente não faz mais, tá? A gente usava um corante para fazer essa evidenciação do que estava desmineralizado. O problema é que a gente, quando usava essa solução, a gente marcava e manchava o que estava contaminado e o que não estava contaminado. Então, era um horror. Você desgastava muito mais, que era a fucsina básica. Eu cheguei a fazer isso, tá, gente? A gente corava e removia tudo, removia mesmo. Hoje em dia, a gente não faz mais isso. A gente tenta fazer a remoção primeiro pelas margens circundantes. Deixa eu mudar aqui. É um tal de apaga a marca. Ó, primeiro pelas margens circundantes da minha lesão cariosa. Depois, a gente vai para o centro com a colher de dentina ou ainda com a broca esférica em baixa rotação. Vocês fizeram isso lá no laboratório, não foi isso? Remoção de tecido cariado? Vocês já não fizeram? Alô? Fizemos. Beleza. Então, aí a gente vai fazer aquele movimento leve de encosta-tira para fazer a remoção desse tecido cariado. E aí tem outra etapa, que é a forma de resistência. Como é que eu vou fazer esse meu preparo ficar resistente aos esforços mastigatórios? A gente vai fazer um preparo que tenha uma capacidade de resistir à minha alteração volumétrica dos materiais, né? Porque a gente sabe que o meu material restaurador, ele não contrai, não expande da mesma magnitude que o dente. Então, ele tem que ser um preparo que seja resistente a isso, ou seja, a minha parede não pode ficar tão fina. Se ela ficar muito fina, o meu dente vai fraturar, não vai resistir. Então,
quais são esses princípios? Primeiro, todo esmalte deve estar suportado por dentina sadia, depois do preparo. É um dos princípios de resistência. Outro princípio de resistência. As minhas paredes circundantes devem ser planas e paralelas entre si e perpendiculares ao longo eixo do dente, né? Elas devem formar um ângulo de 90 graus com a minha parede pulpar, tem que ser paralela à minha polpa, tá bem? Então, as paredes circundantes, paralelas entre si e formando um ângulo de 90 graus entre o longo eixo do meu dente. A minha parede gengival também deve ser plana. Parede gengival aqui embaixo, ó. Estão vendo? Plana e paralela ao longo eixo do meu dente, paralela à minha parede pulpar. Ó, parede gengival paralela à minha parede pulpar. Em contrapartida, ela vai ser perpendicular, vai fazer 90 graus com o longo eixo do meu dente. Gente, mas quanta coisa para fazer um simples preparo, professora? Sim, porque isso faz com que o meu dente resista a esses esforços. Ou seja, eu mastigue um alimento aqui, um amendoim, e o meu material não desloque. Porque se essa minha parede, ó, eu vou desenhar de novo. Se essa minha parede, ela for assim, ó, invertida, deixa eu mudar aqui, calma aí. Se essa minha parede, ela tiver uma angulação assim, ó, para baixo, tô com um problema aqui, o negócio tá... Meu reto não tá saindo reto, gente. Vamos lá. Assim, ó. Quando você faz um esforço mastigatório aqui, a tendência desse material é deslocar. Ele descer, ele escoa por aqui. Se a minha parede cervical for mais reta, ele vai bater o esforço mastigatório aqui, ó. E ele vai retornar, ele não vai deslocar. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, e aí ele força aqui, ele fica impactado aqui. Então, isso é uma forma de resistência do meu material, tá? Para ele resistir os esforços mastigatórios. Hoje em dia, com o advento, né, da odontologia adesiva, do condicionamento ácido, da resina, vocês vão ver mais para frente que a gente quase não faz muito preparo, tá? Mudou bastante. Mas quando vocês forem chegar lá, em prótese fixa, a gente usa todas essas formas de conveniência, de resistência, né? Que são os princípios biomecânicos do meu preparo cavitário. Outra forma de resistência é que meus ângulos diedros e triedros, eles precisam ser bem definidos. Ou seja, você vai fazer um preparo cavitário, uma caixa definida. Não um preparo com mal de Parkinson, né? Aquele preparo assim, ó. Todo irregular, não é isso? Então, vou fazer uma caixa definida, tá bem? Gente, essa aulazinha é meio chatinha, mas é importante. Outra forma de resistência, mas não menos importante, talvez a mais importante, que ela vai dar resistência ao meu material restaurador, resistência ao meu remanescente dentário, é isso aqui, ó. O arredondamento do ângulo axilopulpar. Então, o ângulo que encontra, né, gente, ó, minha parede pulpar com a minha parede axial, esse ângulo, se ele ficar vivo, na hora que o paciente morde, a tendência desse esforço é ser refletido muito, tanto para o material quanto para o meu dente. É uma área de tensão de concentração. Na engenharia, gente, se vocês observarem, em alguns prédios que tem umas colunas vivas, reparem que essas colunas, elas são arredondadas, elas não têm ângulo vivo, porque isso é um fator de tensão de concentração. Então, quando você faz um esforço ali, a tendência dessa quina é quebrar. Então, se eu ficar com um ângulo vivo aqui interno no meu preparo, esse ângulo
com esforço mastigatório, ele quebra. Quebra e propaga essa trinca para dentro do dente, quebra e pode desestruturar o meu estrutura dentária remanescente e meu material restaurador, tá? Então, sempre que você tiver uma quina no preparo cavitário, a gente vai arredondar. Isso é uma forma de resistência do meu preparo cavitário, tá bom? Arredondamento do ângulo áxio-pulpar. Viu, então, quando o ângulo áxio-pulpar foi todo destruído pela minha lesão cariosa, ó, eu removi a cárie e ficou assim. Como é que a gente faz? A gente pode reconstruir esse ângulo, como eu falei com vocês, faz uma base, um forro com ionômero de vidro e faz uma base, um forro com hidróxido de cálcio, desculpa, e uma base de ionômero de vidro. E aí eu consigo reestruturar esse meu ângulo, né, áxio pulpar e deixar ele arredondado, ok? Para poder receber o meu material restaurador. E aí, não menos importante, a gente tem a forma de retenção também. Então, a finalidade de você botar uma forma de retenção é porque quando você tem material que ele não tem adesividade, você não quer comer um chiclete ou uma bala house ou morder uma goiabada, sei lá, e o seu material restaurador vir na boca. Então, a gente vai usar algumas formas, algumas opções para a gente poder ter um embrecamento mecânico entre o material restaurador e as paredes cavidades. Quais são essas formas de retenção? Ela pode ser por atrito, que é friccional, que é o preparo cavitário, ou ela pode ser química, através de um tratamento de um ácido, como o ácido fosfórico, e o sistema adesivo, onde a gente faz o imbricamento micromecânico da estrutura, dentro da estrutura remanescente dentária, ao material restaurador, que é o mais utilizado hoje em dia, né? Condicionamento ácido total. E o tratamento mecânico, uma retenção adicional, a gente geralmente lança a mão quando o meu preparo não está muito satisfatório para aquele material que eu quero colocar. Então, vamos lá. O que seria uma retenção friccional? Seria a profundidade da cavidade versus a largura. Ou seja, se essa minha cavidade for profunda, mais profunda do que larga, ela por si só já é retentiva. Isso é uma cavidade por retenção friccional. Agora, se minha cavidade ela for mais larga do que profunda, a chance de eu comer um chiclete e esse meu material restaurador deslocar é enorme. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente pode lançar a mão de um artifício de técnica de dois. Quais dois tipos de artifício de técnica? Eu posso fazer um material restaurador aqui adesivo, né? Como uma resina composta, que eu vou fazer um condicionamento ácido, adesivo, e eu vou colocar um material restaurador por si só já é retentivo, eu já resolvi um problema. Mas se eu tiver só o amálgama de prata para trabalhar e eu fizer essa cavidade, eu tenho alguns recursos. Um recurso seria aprofundar mais a minha cavidade, que não é o melhor deles, concordam? Que aí eu vou deixar de ser conservadora. O outro recurso é lançar a mão de umas retenções adicionais, que a gente chama de retenções no ângulo interno, ou canaleta, ou pinha. Antigamente a gente fazia umas retenções aqui assim, ó, na parede de fundo, onde a gente fazia uns pinos de amálgama, onde a gente fazia o preparo cavitário e fazia na dentina umas cavidades retentivas para quando você condicionasse o amálgama, a cavidade ficasse retida aqui. Isso era um recurso, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam que a cavidade, ela pode ser por si só retentiva, desde que ela seja mais larga
do que profunda ou mais profunda do que larga? Ela precisa ser mais profunda do que larga para ela poder ser retentiva. Entenderam isso? Isso é bem importante na hora que vocês estão fazendo preparo cavitário, tá? Então, a forma de retenção adicional é lá dentro dos ângulos internos, ângulos diedros, fazer uma retenção mecânica, com uma broca 342, uma broca 34, e a gente faz uma retenção adicional ali, tá bem? São sucos ou canaletas de orientação. Existe outra retenção mecânica que já foi muito utilizada e ainda é utilizado por alguns preparos, como um slot vertical em uma classe 2 mais estreita, que você não quer estender muito, é uma cauda de andorinha. É esse desenho aqui, tá vendo? Ó? Parece uma cauda de andorinha. Então, quando você colocava o amálgama aqui, ele ficava retentivo, que fazia uma retenção adicional aqui. Depois que ele cristaliza, ele não sai mais, tá? Esse é uma forma de retenção mecânica. Um preparo em forma de cauda de andorinha. Outra forma de retenção são confecções de canaletas nessas paredes circundantes do preparo, ou sulco, tá? E antigamente, aquilo, ó, aquele desenho que eu falei para vocês, ó, quando a gente tinha uma restauração em amálgama, e aquele meu preparo, ele não ia ficar adesivo, era muito material, a gente fazia uma canaleta profunda em toda essa região ali, ó, da margem cervical, eu fazia um preparo nessa região, uma canaleta, como se fosse uma micro retenção, né? Porque o meu preparo não é adesivo, não tinha adesivo nenhum, ele fica retido na cavidade. Então, tem que lançar a mão de algumas retenções adicionais, tá bem? Canaletas e pinos, ou sulcos. E antigamente a gente usava isso, ó. São os pinos, eu usei bastante isso, são pinos dentinários, que é um pino aparafusado, você tinha uma broca fininha que fazia um furo, aí a gente pegava o parafuso, aparafusava isso aqui na dentina e dobrava ele aqui assim, ó. Quando você fazia uma restauração de amálgama, ele ficava retido nesse pino. E eu vou te falar que dura, tá? Só que muitos acidentes aconteceram, porque as pessoas abusavam da técnica, então botavam um pino já quase dentro da polpa. Então, o pino ficava dentro da polpa, teve problema endodôntico, perfuração, ou perfurava, eles usavam, além do limite, perfuravam aqui, margem gengival, enfim. Acabou entrando em desuso por conta das imperícias. Olha lá, ó. Era assim, ó. Eram os parafusos mesmo, só que geralmente eles eram recobertos, banhados com um banho de ouro. E aí ele recebia um material restaurador, o amálgama de prata aqui no caso. Eu fiz bastante isso. Ainda tem isso guardado. Eu vou tirar umas fotos disso. Outra forma de retenção é quando, por exemplo, um paciente faz um canal, né? Isso aqui é um material obturador de canal. E aí aquela minha raiz, lá em anatomia, eu cheguei a conversar com vocês, ó, que a minha raiz distal é uma raiz dos molares inferiores, é a raiz mais retilínea e mais ampla, né? Então, é a raiz de predileção de ancoragem de pinos intrarradiculares. Então, os pinos, antigamente, eram pinos rosqueados e cimentados. Ele fazia um travamento e ficava lá para ajudar você a fazer a retenção e a restauração desse material, né, desse remanescente dentário que estava perdido. Isso aqui vai receber uma coroa total. Hoje em dia, a gente não usa mais esses rosqueados, a gente lança a mão de pinos cimentados, pinos de fibra de vidro, porque esses pinos rosqueados também, infelizmente, o dentista abusa da área, né? Abusa da técnica e ele coloca um excesso de força e fraturava essa raiz. E aí, a gente está quase finalizando a aula,
outro cuidado que a gente tem que ter antes de fazer a restauração é uma forma de conveniência. Uma forma de conveniência legal e que vocês já viram é o isolamento absoluto. É uma maneira, um tempo operatório que você visa dar um conforto tanto ao paciente quanto ao dentista para que você consiga instrumentar essa cavidade, tanto para receber o material restaurador, quanto até para fazer um preparo. Então, uma das formas é um afastamento temporário dos dentes, que isso é do tempo do ronco. Hoje em dia a gente usa uma borrachinha, né, para afastar um dente ou outro. Pode fazer o isolamento absoluto do campo operatório, porque facilita demais a visualização do campo, o que a gente vai fazer, controle de saliva, sangue, umidade, né? É bem legal. No início o paciente até acha estranho, mas depois ele chega e pergunta, doutora, hoje vai ter aquela borrachinha? Porque o paciente sabe que não vai engolir nada, não vai aspirar nada, não tem gosto ruim, você está sugando aquilo ali. É bem legal. Facilita demais, né, a visualização, ainda mais o contraste do dente com o fundo do isolamento, né, dessa borracha. Uma forma de conveniência é a proteção do dente vizinho. A gente lança a mão de uma matriz para proteger o dente vizinho, uma matriz metálica, um pedaço de matriz durante o preparo cavitário, para que a gente não lesione o dente do vizinho. Vocês vão ver que esse preparo classe 2 a gente pede para fazer principalmente nesse início, usar a mão de uma matriz metálica, tá? Você vai fazer uma classe 2, então você protege o dente vizinho antes de fazer o preparo. Outra forma de conveniência, além do isolamento absoluto, que eu esqueci de falar, o isolamento relativo bem feito, né? Aqueles afastadores, os abridores de boca, são formas de conveniência também, né? Tudo que facilita esse tempo operatório de restauração e do preparo. E então, quando a gente termina de fazer o preparo, a gente acha que terminou com a broca, a gente ainda tem que fazer um acabamento dessas paredes. Porque quanto mais liso o meu preparo, melhor a adaptação do meu material restaurador à cavidade, a esse remanescente dentário. Então, a gente vai utilizar sempre instrumentos manuais para fazer esse aplanamento das paredes e alisamento que a broca deixa irregular, né? Deixando sempre o ângulo cavo superficial o mais reto possível, né? E as minhas paredes cavitárias, tanto parede pulpar quanto parede circundante, mais lisa possível, tá? Então, a gente vai fazer isso sempre com o objetivo de melhorar a adaptação desse material restaurador às paredes. E quando a gente tem uma melhor adaptação, a gente tem um selamento marginal bem mais efetivo, tá bom? Evitando que aconteça a infiltração marginal. Então, a gente vai aprender a trabalhar com as enxadas, recortadores de margem cervical. A gente vai aprender a fazer um preparo onde eu deixo o meu ângulo cavo superficial reto, se for um preparo tradicional. Se for um preparo estético, a gente vai fazer bisel nesse ângulo cavo superficial, aqui, ó. É um desgaste em 45 graus, que é um bisel, em regiões de estética, ou a gente vai fazer um chanfro. Então, isso tudo são formas de acabamento dessas paredes de esmalte, tá bom? Cada um tem uma finalidade. Então, antes da gente receber o material restaurador, a gente sempre tem que fazer a limpeza. Lembra que lá no laboratório a gente conversou, vocês removeram o tecido cariado com uma broca esférica em baixa rotação. Aí a gente falou, algumas turmas eu acho que eu falei mais que as outras, mas assim, então, a gente vai fazer um ionômero de vidro, a gente sempre tem que limpar aquela cavidade, né? Porque tem sujidade que fica da broca, do óleo, né? Que tem no motor, o remanescente de bactérias, o remanescente do próprio tecido que está infectado. Então, a gente tem a formação daquela lama dentinária, né? Então, a gente tem que, antes de fazer a restauração propriamente dita, depois que eu fiz toda a forma de contorno, conveniência, alisei, eu vou limpar essa cavidade, né? Isolei, mesmo assim, eu vou limpar essa cavidade.
Então, a gente vai remover todos esses resíduos provenientes do meu preparo cavitário. Dependendo do meu material restaurador, ou eu vou remover totalmente a minha smear layer, né, que é essa lama dentinária, ou eu vou modificá-la. Então, por exemplo, se eu for fazer uma resina composta, eu vou fazer uma remoção total dessa minha smear layer, ou até parcial, se for um adesivo autocondicionante. Então, a gente tem alguns agentes de união. Agente de limpeza cavidade. A gente tem a limpeza dos materiais não desmineralizantes, ou seja, que não desmineralizam, não tiram o cálcio, a estrutura, né, mineral do meu dente, ou os agentes que removem esse cálcio. Então, entre os agentes não desmineralizantes, nós temos produtos que são germicidas. Água oxigenada, 2%, solução de clorexidina, 2%, alguns materiais que são tergensivos, que são como se fosse um detergente, né? Um tergentol, que tira aquela gordura. Alguns materiais à base de produtos alcalinos, que são à base de hidróxido de cálcio, que aí tem a formação da água de cal, e você vai só limpar para poder neutralizar aquela cavidade, né? Que a cavidade está muito ácida da desmineralização proveniente dos tecidos, dos ácidos bacterianos. Então, a gente usa uma solução para neutralizar esse meio, né? Que é alcalino, 0,7, 0,8, tá bom? Para poder neutralizar essa cavidade e deixar ela própria para receber o material restaurador. E dentre os materiais desmineralizantes, nós temos o ácido fosfórico, 15, 25, 35 ou 37%. O EDTA, que é um ácido mais utilizado em endodontia, tá? E o ácido poliacrílico, que é um ácido de 10 a 25%, né? 25% hoje em dia a gente quase não usa, que é o ácido que a gente usa antes do ionômero de vidro. Então, gente, assim, em relação à aula, vocês estão escutando, seria os tempos operatórios praticamente esses. Deixa eu só tirar um print daqui da presença de vocês. E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem dúvida? Essa aula é uma aula assim que não tem muito... São conceitos, mas esses conceitos são importantes que vocês gravem, tá bem? Se vocês não quiserem perguntar mais nada, eu encerro a aula por hoje.